Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos com a nossa primeira aula, que é a Introdução à Anatomia. Nessa aula, nós vamos abordar a importância do estudo da anatomia para o profissional de saúde, vamos falar sobre a definição de alguns termos básicos da anatomia, sobre o que é a posição anatômica, sobre o que são os planos anatômicos, né? Vamos definir alguns termos de posição e direção, alguns termos de lateralidade, alguns termos de movimento e falaremos também sobre os eixos anatômicos. Então, se a gente quiser estabelecer em que consiste a diferença entre o homem são e o homem doente, a gente deve, antes de mais nada, saber o que significa estado são. Então, a gente precisa saber como é feito o nosso organismo para depois entender como esse organismo funciona. Para só aí depois a gente entender quando ele não está funcionando, para depois implementar as técnicas de reabilitação. E a base para a gente construir tudo isso vai ser a disciplina de anatomia. Então, aqui a gente tem uma radiografia que, se a gente não entende a anatomia, a gente não sabe o que está acontecendo com essa mão. Então, eu não sei se essa mão é de uma criança, se essa mão é de um adulto, se eu não entendo a anatomia. Eu posso simplesmente passar despercebido e achar que isso seria um sinal de fratura, né? Essas linhazinhas aqui, essa descontinuidade no osso poderia ser um sinal de fratura se eu não entendo a anatomia, né? Mas aí vocês vão ver que na próxima aula a gente vai abordar um pouco sobre isso e vão ver que essa mão daqui é uma mão de uma criança e o que eu estou vendo aqui nada mais é do que as físis de crescimento dessa criança, né? Os ossos ainda não estão todos formados, todos completos. Mas sim, professor, e aí essa radiografia, o que ela está dizendo? Está dizendo alguma coisa ou é só isso? Que essa é uma mão de uma criança, né? Eu vou pegar essa outra imagem e vou dizer que essa criança chegou no consultório, lá na emergência, com uma queixa de dor no quinto dedo, né? Relatando queda sobre o dedo e dizendo que o dedo estava doendo e o dedo estava demasiado. Será que tem alguma coisa diferente aqui nesses ossos? Será que eu consigo enxergar alguma coisa aqui diferente? Vou trazer aqui para vocês e ver se eu consigo clarear aqui para vocês, ó. Vocês conseguem perceber aí de casa que tem uma linha aqui, ó, nesse osso aqui que não existe, né, que não era para existir. Então, essa linhazinha aqui, assim como nessa radiografia, quanto na outra aqui de lado, né, numa imagem em perfil, mas em oblíquo, na verdade, a gente consegue perceber que tem uma descontinuidade no osso ali e que ali tem uma pequena fratura naquele osso. Então, se a gente não consegue entender, se a gente não entende como esses ossos aqui devem se comportar, né, que eu não consigo entender que isso daqui pode ser um sinal de fratura, eu não consigo fazer o diagnóstico correto dessa criança. É a mesma coisa que vai acontecer nessa outra imagem, né? Se a gente não entende como se comportam as artérias da cabeça e pescoço, como elas devem estar arrumadas e organizadas, eu não consigo entender se aqui tem alguma patologia ou não, se essa é uma imagem normal, se essa é uma imagem de alguma patologia. E aí, quando eu olho essa outra imagem, me parece mais do mesmo. Me parece que é a mesma coisa. Mas olha o que acontece. A gente tem essa artéria aqui nessa imagem, que é a mesma artéria aqui nesta imagem. Mas reparem que nessa imagem, essa artéria, ela tem mais uma aqui, ó, que vai subir para a região de cabeça e pescoço. É a mesma coisa que acontece aqui, essa mesma artéria. E aí eu pergunto para vocês, e essa artéria aqui? Ela existe do outro lado? Ela está presente nessa imagem aqui desse lado? Não. Então, esse paciente aqui, ele não apresenta, por algum motivo, né, essa artéria chamada artéria carótida comum, que é uma artéria que também vai suprir parte de cabeça e pescoço. Então, nessa imagem, eu tenho uma patologia que se chama agenesia da artéria carótida, uma patologia que não é muito comum, mas o paciente simplesmente nasceu sem essa artéria, diferente dessa daqui, que é uma imagem normal, tá? Desse indivíduo. Então, a anatomia vai ser, nada mais é, né, do que o estudo da anatomia, nada mais é do que o estudo através do corte, né? Então, através de cortes, de partes, nós vamos entender o todo. Então, a anatomia vai ser uma ciência que vai estudar macro e microscopicamente. Às vezes a gente esquece que a anatomia estuda a parte microscópica.
a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. E essa anatomia, ela pode ser dividida em anatomia macroscópica, que é a anatomia que nós vamos abordar aqui no nosso canal, a anatomia microscópica, que vai passar pela disciplina de citologia, pela disciplina de histologia, e a anatomia do desenvolvimento, que vai ser abordada na disciplina de embriologia durante o percurso de vocês na universidade. Tá? Então, nosso canal aqui vai focar na anatomia macroscópica, mas não quer dizer que, por vezes, a gente tenha que passar pela microscopia, pela anatomia do desenvolvimento, para que a gente possa entender o macro, né? Então, às vezes, a gente sai do micro para que a gente possa entender o macro. Então, para começar o estudo da anatomia, a gente vai ter que definir alguns termos, e o primeiro termo que a gente vai falar é esse termo aqui de normal, né? O que significa normal? O que seria normal? Né? Então, nada mais é do que tudo aquilo que está dentro de um padrão. Então, assim, por que é normal o indivíduo ter 5 dedos na mão esquerda? Porque todos os pacientes, ou a maioria das pessoas que foram estudadas, elas possuíam 5 dedos na mão esquerda. Então, aquilo se encontrou dentro de um padrão. Então, nada mais é do que um conceito estatístico representado pelo que ocorre na maioria, né? Porque é representado pelo que ocorre com maior frequência. Então, no corpo humano, foi visto que nós temos 2 pulmões na caixa torácica, um de cada lado, com o coração no meio, deslocado para a esquerda. Foi visto que o fígado ele vai se encontrar principalmente no quadrante superior direito do abdômen, que do lado esquerdo superior do abdômen a gente tem o estômago, que no quadrante inferior direito do abdômen a gente vai encontrar o apêndice. Então, tudo isso foi feito através de estudos maciços de várias pessoas, de vários cadáveres, e foi dito que aquilo era o normal. Tranquilo? Mas e aí, professor, quando a gente tem alguma coisa que foge desse padrão? Então, quando a gente tem algo que vai fugir desse padrão, a gente tem o que nós chamamos de variação anatômica. Tá? Então, o que seria, então, a variação anatômica? Nada mais do que uma alteração daquele padrão de normalidade, né? Então, falando bonito, uma alteração morfológica, entretanto, que não cause prejuízo à função. Pode estar alterado, mas a função daquela região ela tem que estar preservada. E essa variação anatômica ela pode ser externa ou interna, né? Como a gente vai ver aqui nas imagens a seguir. Então, aqui esse indivíduo ele tem 6 dedos numa mão esquerda, que não é normal de se encontrar, mas que a função da mão, de pinça da mão, ainda se encontra preservada. A gente pode também encontrar em alguns indivíduos isso daqui, um coração, ao invés de estar voltado para a esquerda, um coração está voltado para a direita. Um fígado, ao invés de estar do lado do quadrante superior direito do abdômen, o fígado se encontrar no quadrante superior esquerdo do abdômen. Tá? Essa é uma condição que nós chamamos de situs inversus totalis, né? Então, onde o paciente tem uma inversão total dos órgãos abdominais e torácicos, principalmente o coração, e que não causa, muitas vezes, prejuízo à função, às vezes é um achado que esse paciente tem. Tá? Então, aqui a gente pode ver uma imagem de um indivíduo já adulto, né? Com essa condição de inversão de alguns órgãos abdominais e o coração, por exemplo. Então, tudo isso daqui não traz prejuízo à função, nós enquadramos como variação anatômica. Mas e agora, quando a gente tem essa alteração e gera prejuízo à função, a gente vai enquadrar esses indivíduos ou essas questões numa anomalia. Então, o que seria a anomalia? É uma alteração morfológica, porém vai causar prejuízo à função num primeiro momento. Não quer dizer que o indivíduo tenha um prejuízo da função para sempre. Vou trazer, por exemplo, o caso desse corredor sul-africano. Tá? Esse atleta, ele nasceu com uma agenesia
dos ossos da perna, o que muito provavelmente impediria ou impediu de andar, de correr durante o momento da infância. Então, ele teve uma alteração que causou o prejuízo da função, mas não impediu que esse indivíduo, por exemplo, alcançasse, né, a glória de estar dentro de uns Jogos Olímpicos. Então, esse indivíduo ele correu junto com outros atletas ditos normais, porque não possuíam nenhum tipo de alteração, e competiu de igual para igual. Teve um determinado momento em que ele precisou provar que essa prótese não daria vantagem mecânica para ele e que, mesmo com a prótese, ele poderia competir com indivíduos ditos normais, né? Então, algo que, num primeiro momento, trouxe um prejuízo à função, num segundo momento, poderia ter sido causa de uma vantagem para que ele pudesse competir, né? E um outro termo utilizado, que na verdade esse termo não é muito utilizado, mas se encontra nos livros, a gente precisa dizer, que é um termo que nós chamamos de monstruosidade, que infelizmente quando a gente olha essa palavra, a gente acaba levando para uma área mais pejorativa. Mas o que seria então a monstruosidade, professor? A monstruosidade nada mais é do que grandes alterações morfológicas que vão causar grandes prejuízos funcionais e que, por vezes, podem ser incompatíveis com a vida. Então, muitas vezes, esses grandes prejuízos funcionais, essas grandes alterações, vão fazer com que o indivíduo tenha um tempo mais curto de vida. Um caso clássico, um exemplo clássico para isso, são os indivíduos que têm ou nascem com a anencefalia. São as crianças que vão nascer sem partes do encéfalo. E isso pode trazer grandes prejuízos, isso trará grandes prejuízos funcionais e que, por vezes, são crianças que têm pequenas horas de vida ou pequeno tempo de vida, porque o corpo não consegue acompanhar o desenvolvimento. Ok? E aí, como é que a gente começa, então, a descrever as estruturas do nosso sistema? Então, a gente precisa partir de um ponto fixo. Não dá para o professor Bruno descrever a estrutura com o paciente, com o indivíduo em pé, não dá para o professor José descrever a estrutura com o paciente deitado, não dá para a professora Maria descrever o paciente com o plantando bananeira. Então, a gente precisa ter um ponto de partida, um ponto de início, e esse ponto de início na anatomia é a posição anatômica. Então, tudo que a gente falar na anatomia, nós vamos falar sempre utilizando a posição anatômica como referência. E aí, professor, como é que é essa posição? É essa aqui que vocês estão vendo na foto. Não precisa ficar gravando. Se a gente tentar gravar tudo na anatomia, vocês vão ficar malucos. Não tem como ficar gravando tudo. A gente tem que deixar o nosso HD um pouco vazio para que a gente grave o que precisa ser gravado. O restante que a gente puder entender vai ficar muito mais fácil. Então, a posição anatômica é essa daqui. Você pode descrever do jeito que você quiser. Você pode escrever de baixo para cima, de cima para baixo. Não importa. O que importa é que você descreva que o paciente, em determinado momento, ele vai estar em pé, ereto, com os olhos para frente, né? As pernas vão estar juntas, com os pés paralelos, de modo que os dedos estejam apontando para frente. Os braços vão estar pendentes, né, ou soltos lateralmente ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente, de um modo que o polegar, que o dedão, né, fique para a lateral. Então, tudo que a gente falar agora, tudo que for descrito nas aulas de anatomia, terá como referência a posição anatômica. Beleza, galera? E a partir desse momento, onde a gente tem esse indivíduo nesta posição, a partir daqui, a gente tem agora o encontro dos nossos planos anatômicos. Tá? Então, na posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por planos tangentes à sua superfície.
os quais, com suas interseções, vão determinar a formação de um sólido geométrico, né, conhecido como paralelepípedo. Então, a partir de agora, a gente tem alguns planos anatômicos. Então, aqui a gente vai ter um plano ventral ou anterior, um plano dorsal ou posterior, a gente vai definir esses termos ainda, um plano cranial ou superior, um plano inferior ou podálico, né, que vem de podos, que significa pé, e um plano lateral esquerdo e um plano lateral direito, ok? E a partir desse momento, a gente ainda pode pegar esse indivíduo e fazer cortes nestes planos. Então, nós vamos ter ainda os planos anatômicos de secção, que são os planos anatômicos de corte. Então, a gente tem o primeiro plano de secção que a gente vai abordar, é um plano chamado de plano mediano. Esse plano mediano é quando o indivíduo ele é dividido em duas partes homólogas, em direito e esquerdo. É um plano que passa bem no centro do corpo do indivíduo. E a partir do momento que esse plano já começa a cair um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, saindo do meio idêntico do indivíduo, a gente passa a chamar esse plano de plano sagital. Então lá, professor, qual é a diferença então desse plano de secção mediano para o plano de secção sagital? O mediano é o que passa bem no meio, no centro. O sagital não necessariamente vai no centro, ele pode ser um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Alguns autores ainda vão trazer esses nomes, paramediano e parasagital, que são nomes, ao meu ver, que já são ultrapassados e errôneos, tá? A gente fica mais com o plano mediano e o plano sagital. O plano paramediano e o parasagital nada mais é do que o plano sagital. Em livros mais antigos, a gente pode ver essa denominação e essa classificação ainda, tá bem? Já o plano que vai dividir o corpo em anterior e posterior é um plano que nós vamos chamar de plano frontal, também conhecido como plano coronal. E aí, professor, tem diferença agora, a diferença do frontal para o coronal, como tinha no mediano e no sagital? Não. Aqui agora a gente já tem a mesma coisa, então plano frontal como plano coronal é a mesma coisa, vai ser um plano de corte que vai dividir o meu corpo em anterior e posterior. Então, o nosso corpo já foi dividido em direito e esquerdo e já foi dividido em anterior e posterior. Agora, o plano que vai dividir o corpo em superior e inferior é um plano que vai passar em posição transversa ao nosso corpo, chamado de plano transverso. Tá? Muitas vezes esse plano ainda tem outros 3 nomes, que pode ser chamado de plano transversal, plano horizontal ou plano axial. Então, dependendo do livro que vocês vão estar estudando, dependendo do professor que vai estar dando a aula para vocês, vocês podem ver esses planos com um destes 4 nomes, tá? Não estão errados, mas podem ser utilizados dessa maneira. Então, aqui na imagem representativa, né, de desenho, a gente tem uma imagem num plano mediano, né? Se esse corte fosse um pouco mais aqui para o lado, seria um plano sagital. Uma imagem de um corte num plano frontal ou coronal, e não imagens em cortes no plano transverso ou no plano axial. Então, qual seria a importância desses planos? Ah, professor, eu faço enfermagem, eu faço nutrição, eu não preciso trabalhar com esses planos, eu não trabalho com movimento, não é o meu foco a reabilitação, diferente da fisioterapia, da medicina, por exemplo. Mas qual a importância disso tudo? A importância de a gente entender isso é para a gente saber interpretar isso daqui. Então, o que acontece com esses planos? As estruturas dentro do nosso corpo, elas alteraram a sua posição? Não. As estruturas dentro do corpo, elas continuam na mesma posição. O que vai alterar vai ser a forma que nós vamos enxergar essas estruturas. Aí sim, vale a pena entender e compreender quais são esses planos, porque vão ter estruturas que serão melhor visualizadas em corte sagital, vão ser melhor visualizadas em corte
coronal ou em corte axial. Então, a depender da estrutura que eu quero visualizar, eu vou olhar com mais cautela determinadas imagens. Então, na área da bioimagem, por exemplo, para entender os exames de imagem, como de ressonância magnética, os exames de tomografia computadorizada, eu preciso entender como aquelas estruturas vão se comportar em cada plano anatômico de secção. Então, é por isso da grande importância de se entender esses planos também. Além disso, nós temos 3 planos anatômicos, e aí a gente vai ver mais para frente que nós vamos ter 3 eixos de movimento. Então, isso quer dizer que cada plano vai acontecer um eixo em cada plano. E que em cada plano acontece um eixo, consequentemente vai acontecer um movimento. E aí a gente vai ver lá mais na frente, nos termos de movimento, que nós vamos ter 3 duplas de movimentos básicos no nosso corpo. Então, vocês vão entender que nós vamos ter 3 duplas de movimento acontecendo em 3 eixos, de acordo com os 3 planos anatômicos. Tá bem? Então, o ponto aonde esses 3 planos vão se cruzar é o que constitui o que nós chamamos de centro de gravidade. Então, a partir do momento que nós temos os 3 planos anatômicos se cruzando, nós temos um ponto que situa-se ligeiramente à frente do nível da segunda vértebra sacral, que é onde nós encontramos o nosso centro de gravidade. Se a gente pegar um fio de prumo e descer um fio de prumo nessa região, vocês vão ver que esse centro de gravidade ele vai cair mais ou menos entre essas 2 bolinhas que a gente tem aqui no tornozelo, que nós chamamos de maléola. Então, nós vamos sempre tentar trazer o centro de gravidade para essa região, independente do que aconteça. Então, uma alteração clássica que acontece no centro de gravidade, por exemplo, é durante a gestação. Então, a partir do momento que a barriga vai crescendo, ela vai puxando o centro de gravidade um pouco mais para frente e a mulher automaticamente vai fazendo algumas alterações para tentar trazer esse centro de gravidade para o nível da S2, né? Para o nível anterior da S2. E aí, às vezes, nessa tentativa, começa a abrir mão de alguns desvios posturais, de algumas compensações posturais, para que ela traga esse centro para o seu local de origem. E aí pode trazer algumas repercussões clínicas para a gestante nesse momento. Então, a partir do momento que a gente já sabe que nós temos uma posição de referência, que é a posição anatômica, que nessa posição nós podemos cortar o corpo em 3 planos, agora nós vamos começar a descrever as estruturas que estão dentro do nosso corpo. E para que a gente possa agora falar a mesma linguagem, a gente vai precisar usar termos de posição e termos de direção. Esses termos vão ser um conjunto que serão empregados para designar e descrever uma determinada estrutura. Então, quando na anatomia a gente diz que um termo ele é anterior a outro, eu quero dizer que esta estrutura ela está à frente. Às vezes a gente está lendo um livro de anatomia, a parte teórica de um livro de anatomia, eu nunca ouvi falar num determinado osso, mas eu sei que se ele fala que aquele osso, vou dar um exemplo aqui, que aquele osso chamado de esfenoide, ele se encontra posterior ao etmoide, olha, eu não sei o que é esfenoide, eu não sei o que é etmoide, mas eu sei que no livro ele está me dizendo que o esfenoide, ele é posterior. Então, eu sei que quando eu encontrar esses 2 ossos, o etmoide vai estar na frente e o esfenoide vai estar atrás. Então, nessa imagem aqui, vamos utilizar como exemplo o osso do externo e a nossa coluna vertebral. Então, quando eu digo a vocês uma relação do externo com a coluna vertebral, eu vou dizer que o osso do externo ele é anterior aos ossos da coluna vertebral. Consequentemente,
a coluna vertebral, ela é posterior ao osso do externo. E como tudo que está na frente está próximo do ventre materno, então, como sinônimo a anterior, a gente tem o ventral. E tudo que está atrás está próximo do dorso, então, tudo que é posterior, como sinônimo, a gente pode utilizar o dorsal. Então, vai depender do profissional que vai estar conversando com vocês, vai depender do professor que vai estar conversando com vocês. Ele pode dizer simplesmente que o externo é ventral em relação à coluna vertebral, ou simplesmente ele pode dizer que o externo é anterior em relação à coluna vertebral. O outro termo que a gente fala é superficial e profundo. Então, quando eu digo que uma estrutura é superficial em relação à outra, eu nada mais estou dizendo que ela está mais próximo de uma determinada superfície do que a outra. Então, quando a gente olha esses dois conjuntos de músculos, eu sei que esse músculo está mais próximo da superfície do que esse estaria por baixo desse músculo aqui. Então, eu sei que o grande dorsal, ele é superficial em relação ao serrátil póstero inferior. Esse músculo também é chamado de latíssimo do dorso, né? O nome na anatômica, na verdade, chama ele de latíssimo do dorso. Então, latíssimo do dorso, muitas vezes chamado de grande dorsal, ele é superficial em relação ao músculo serrátil póstero inferior. Entretanto, o músculo serrátil póstero inferior, ele é superficial em relação ao multífido, por exemplo. Então, o músculo serrátil póstero inferior, ele pode ser superficial em relação aos multífidos, mas ele também pode ser profundo em relação ao latíssimo do dorso. Então, essas regrinhas não têm uma definição certa para cada músculo, vai sempre depender das estruturas que nós estamos comparando. Se eu quiser, por exemplo, comparar o latíssimo do dorso com o músculo do trapézio, eu vou dizer que o latíssimo do dorso ele é inferior em relação ao músculo do trapézio. Ele não tem uma relação de superficial e profundo, mas uma relação de quem está em cima e de quem está embaixo, que é o que vem a seguir. Então, quando eu falo que uma estrutura está acima da outra, eu vou dizer que aquela estrutura é superior e a outra é inferior. E como tudo que está acima está mais próximo da cabeça, a gente vai chamar de cranial também, como sinônimo. E tudo que está abaixo está próximo da cauda, a gente vai dizer que aquela estrutura ela é caudal ou inferior. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, eu posso analisar e falar que o coração ele é inferior em relação à veia cava superior, por exemplo. Então, o coração está abaixo e a veia cava superior ela está acima. Mesma coisa que a gente pode falar sobre o coração e o diafragma. Então, o coração, ele é superior ou cranial em relação ao diafragma, que vai ser inferior ou caudal. O exemplo que a gente utilizou do músculo do latíssimo do dorso e o trapézio. Então, o latíssimo do dorso, ele é caudal ou inferior em relação ao trapézio. Mas, ao mesmo tempo, o latíssimo do dorso, que é inferior ao trapézio, ele é superior ao glúteo máximo. Então, sempre vai depender quais serão os meus pontos de referência. Não tem uma regra clássica, então não adianta ficar gravando tudo. Entende o conceito disso, que fica muito mais fácil de descrever o que você está vendo nessa imagem aqui, tá bem? E quando a gente vai utilizar distal e proximal? Quando é que a gente utiliza, então? Tem um termo lá, distal e proximal, que nada mais é do que uma comparação em sentido vertical, como superior e inferior. Só que, como o próprio nome já diz, distal é o que está mais distante e proximal é o que está mais próximo.
Geralmente, esses dois termos nós vamos utilizar nos membros superiores e nos membros inferiores. E superior e inferior vai ser mais utilizado para tronco e cabeça. Não quer dizer, galera, que seja só para isso. A gente vai ver que tem alguns professores, alguns profissionais que utilizam distal e proximal para tronco e cabeça também, não está errado. Mas, geralmente, o distal e proximal, a gente está se referindo a membro superior e a membros inferiores. E qual vai ser o nosso ponto de partida, então? Como é que eu sei? Vai estar mais distante, mais próximo de onde? Qual vai ser a minha referência? Porque na anatomia a gente sempre vai ter que ter uma referência, para cada um não ter que falar de um jeito diferente. Então, a nossa referência é o que nós chamamos de raiz do membro. Né? Para que serve a raiz de uma árvore? Serve para, além da nutrição, serve para fixar aquela árvore na terra. Então, a raiz do membro vai ser aonde esse membro vai estar fixado ao corpo. Então, no caso do membro superior, por exemplo, essa aqui é a raiz do membro. Então, a gente tem tudo que estiver mais próximo da raiz vai ser proximal. Tudo que estiver mais distante vai ser distal. Então, na aula, a gente utiliza muito um exemplo clássico, que é a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Então, a articulação do ombro está muito mais próximo da raiz do membro do que a articulação do cotovelo. Então, se eu faço essa pergunta, eu pergunto, a raiz do ombro, ele está mais próximo ou mais distante da raiz do membro? A própria resposta já me disse se ele é proximal ou distal. Então, o ombro está mais próximo da raiz do membro do que o cotovelo. Então, o ombro é proximal em relação ao cotovelo. Em contrapartida, o cotovelo é distal em relação ao ombro. Tudo bem? Ou confundi mais a cabeça de vocês? Se a gente utilizar agora o cotovelo, então vamos lá rapidinho para vocês pensarem um pouco. O cotovelo, em relação ao punho, ele é proximal ou distal? Isso aí. O cotovelo está mais próximo da raiz do membro do que o punho. Consequentemente, o cotovelo ele é proximal. E o punho vai ser distal. O punho é distal em relação ao cotovelo. E isso a gente pode levar para quadril, para joelho, para tornozelo, para pé, para perna, para coxa, tá? Então, tudo que estiver mais próximo da raiz do membro, proximal. Tudo que estiver mais distante, distal. Então, quando vocês forem lá para os livros de anatomia, vocês vão ver que a gente tem lá um capítulo que vai explicar sobre os ossos da mão. Ele vai dizer lá em um determinado capítulo: os ossos da mão são constituídos por um grupo chamado de ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Aonde as falanges, nós encontramos 3 falanges. Quem é mais antigo aí, ouviu a vovozinha ou a tiazinha dizer falange, falanginha e falangeta, né? Hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Então, assim, quem é mais novo nunca ouviu falar isso. Mas a galera da antiga já ouviu falar isso. Mas aqui na anatomia a gente vai dizer que essa falange, ela é proximal e essa falange vai ser a falange distal. Então, a gente tem a falange proximal, a falange distal. E essa falange que está no meio, ela vai ser o quê? Essa falange que vai estar relacionado com essa proximal e essa distal, já dei um spoiler aqui sem querer, é uma falange que nós vamos dizer que essa falange é uma falange média. Então, tudo aquilo que estiver entre distal e proximal, a gente vai dizer que ele estará em posição média. Então, lá no livro, vocês vão encontrar dizendo: os ossos da mão são constituídos por um grupo chamado de ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. A falange proximal,
a falange média e a falange distal, com exceção do polegar, na qual nós encontramos somente duas falanges. Então, no polegar, nós teremos uma falange proximal e uma falange distal. Portanto, o polegar não apresenta a falange média. É assim que vai vir descrito nos livros teóricos de anatomia. Então, se a gente não consegue entender esses termos de posição, a gente vai ficar viajando na hora que estiver lendo os livros de teoria da anatomia, né? Então, a partir do momento que a gente está lendo o livro, a gente já vai imaginando na cabeça como é que está aquela estrutura lá, a gente já vai construindo na nossa impressora 3D, né, no nosso HD 3D, como aquela estrutura está no corpo, para quando a gente for para as aulas práticas, né, quando a gente for para os laboratórios de anatomia, colocar a mão e perceber realmente como é que estão essas estruturas e se faz sentido aquilo que eu criei na minha cabeça. E como a gente falou no plano mediano, então a estrutura que está em posição mediana vai ser aquela estrutura que está passando bem no meio. Então, quando eu saio de uma comparação vertical, quando a gente vai para uma comparação horizontal, eu perco a referência do que está em cima, do que está embaixo, do que está mais próximo da raiz do membro e o que está mais distante da raiz do membro. Então, agora, a minha referência será a linha média, que é essa linhazinha aqui que passa bem aqui no centro. Então, tudo que estiver mais próximo dessa linha, a gente vai dizer que essa estrutura ela é medial. E tudo que estiver mais distante da linha, nós vamos dizer que essa estrutura é lateral. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, os ossos do pé, vocês vão ver que nos ossos do pé, lá no livro vai estar trazendo. Os ossos do pé são constituídos por um grupo chamado de ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. A falange proximal, a falange média e a falange distal. Com exceção do hálux, que é o nome dado ao dedão do pé, ele só vai possuir uma falange proximal e uma falange distal. Portanto, o hálux, que é o dedão do pé, assim como o polegar, que é o dedão da mão, não possui a falange média. Mas os ossos do tarso, que são em números de 7 ossos, vão ser constituídos pelo talos, pelo calcâneo, pelo osso cuboide, pelo osso navicular e por 3 ossos em forma de cunha, chamados de cuneiformes. Reparem que eu não estou mais numa comparação aqui, nesse caso, nessa imagem aqui, né, numa comparação mais próxima ou mais distante da raiz do membro, mas eu estou numa comparação mais de lateralidade. Então, aqui agora a gente vai ter um cuneiforme medial, porque está mais próximo da linha média, um cuneiforme lateral, e esse daqui vai ser o que agora? O que a gente vai dizer dele agora? Esse cuneiforme, nós vamos dizer que esse cuneiforme é um cuneiforme intermédio. Então, agora, tudo aquilo que estiver no meio entre o medial e o lateral, ele vai estar em posição intermédia. Então, reparem como é importante esse estudo, porque nós vamos ter médio, mediano, medial e intermédio com significados e posições, descrições totalmente diferentes. Não é muito difícil de encontrar muitos profissionais hoje confundindo o que é intermédio e médio, dizendo que os dedos têm uma falange intermédia. Isso está errado. Os dedos, as falanges, os dedos são constituídos por ossos chamados de falanges e tem uma falange média, não intermédia. Porque se fosse intermédia, o dedo não estaria nessa posição. Ele estaria nesse sentido, já que o intermédio ele vai estar relacionado com as estruturas numa comparação horizontal, tá? Não esqueçam disso.
Então, quando a gente vai para os cortes seriados, ou, por exemplo, para dentro da cavidade abdominal, a gente pode fazer as nossas comparações aqui também. Então, a gente vai ter uma divisão, né? Que eu posso dividir o corpo aqui, ó, bem no meio, não é isso? O nosso planozinho lá mediano, que vai dividir o corpo bem no meio, aonde a coluna vertebral vai estar em posição mediana, e a partir de agora eu posso comparar um lado com o outro. E posso dizer que essa estrutura, que é o rim, ela é encontrada em um lado e em outro lado. Então, aqui agora a gente vai dizer que o rim é um órgão bilateral, ou seja, é um órgão encontrado nos dois lados. Contrapartida, o baço, a gente só encontra do lado esquerdo, e aí o baço, ele é um órgão unilateral, ou seja, é um órgão que está somente em um dos lados. Então, unilateral em um lado só, bilateral em dois lados. Quando a gente fala que o indivíduo tem uma lesão numa determinada parte do sistema nervoso, por exemplo, que vai paralisar o lado ipsilateral, eu estou dizendo que esse indivíduo tem uma lesão do mesmo lado. Então, ipsilateral significa mesmo lado. Então, sem ir para a área de lesão, na área da anatomia aqui ainda, nós temos aqui o estômago e o baço, eles são ipsilaterais, ou seja, eles estão do mesmo lado esquerdo do abdômen. Já o fígado, a maior parte do fígado é contralateral ao baço, ou seja, o fígado ele se encontra do outro lado em relação ao baço, tá? Tá tranquilo? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá para o meu e-mail, tá? Que eu, assim que puder, eu respondo para vocês. Ou mandem aqui também, embaixo aqui no chat da aula. Ou se quiserem olhar lá no Instagram, podem lá mandar um direct no Instagram, que assim que possível eu respondo para vocês, tá? Essa é uma parte da aula que é importantíssima, que a gente não pode deixar passar nenhum furo, porque a gente consegue, a partir de agora, entender todas as descrições da anatomia, tá? E aí, até agora, a gente está falando do indivíduo parado. O indivíduo está ali na posição anatômica, a gente está analisando o indivíduo parado. E agora, quando a gente coloca o movimento, como é que a gente faz agora? Então, a partir de agora, nós vamos ter 3 duplas de movimento, que são o movimento de flexão e extensão, o movimento de abdução e adução, e o movimento de rotação medial e o movimento de rotação lateral. Então, se lembra lá no início da aula que eu falei? Nós temos 3 planos, vamos falar sobre 3 eixos ainda, e nós temos 3 duplas de movimento. Então, no nosso corpo, basicamente, vai acontecer essas 3 duplas de movimento. Em algumas regiões, elas recebem um nome específico. Então, o movimento de flexão e extensão, como é que eu posso definir esse movimento? Então, esse movimento de flexão e extensão é isso daqui que está acontecendo. Então, sem gravar, vamos tentar identificar o que acontece? Quando eu pego, por exemplo, aqui, a minha mão e faço isso aqui com meus dedos, que movimento eu estou fazendo? Eu estou fazendo aqui um movimento de flexão e um movimento de extensão. Então, o que está acontecendo aqui nesse cotovelo na hora que ela faz o movimento de flexão e o que faz no movimento de extensão? Então, sem gravar, a gente pode tentar identificar o que acontece. Reparem que toda vez que ela realiza o movimento de flexão do cotovelo, as extremidades ósseas, elas se aproximam. A mesma coisa acontece no joelho aqui, ó, galera. Quando ela faz a flexão do joelho, as extremidades ósseas se aproximam. E o que acontece com esse ângulo? Ele vai diminuindo. O que acontece com esse ângulo? Ele vai diminuindo. Então, como é que eu posso definir o movimento de flexão? A gente vai definir o movimento de flexão dizendo que o movimento de flexão
é uma aproximação das extremidades ósseas com uma diminuição do ângulo da articulação. Então, sempre que as extremidades ósseas se aproximarem e que o ângulo da articulação diminuir, nós teremos um movimento de flexão. E a extensão nada mais é do que o contrário, né? Eu até brinco na minha prova. Na prova não pode botar aqui extensão, é o contrário da flexão. Tem que situar também. Então, o que seria o movimento de extensão? Afastamento das extremidades ósseas com o aumento do ângulo da articulação. Os livros de anatomia ainda vão trazer para vocês, dizendo que o movimento de extensão nada mais é do que o retorno à posição anatômica. Então, quando o indivíduo faz a flexão, automaticamente, ao retornar à posição anatômica, ele estará fazendo a extensão. Ok? Guardem aí que a gente vai falar, eu vou dar uma manhãzinha para fazer a relação com o plano. Na abdução e na adução, a gente vai ter esse outro movimento. Comecem a tentar identificar e fazer uma relação com o plano, quando, para demonstrar o movimento de flexão e extensão, eu coloquei uma imagem em lateral, em perfil, uma visão lateral, uma visão em perfil do indivíduo, para que vocês pudessem compreender o que é a flexão e extensão. E quando vamos para a adução e a abdução, eu já troquei essa imagem, e essa imagem está mais numa visão anterior ou uma visão posterior, nesse caso aqui, uma visão anterior. Então, quando a gente fala que o indivíduo realizou uma abdução, né, ele abriu aquele membro. Então, uma abdução nada mais é do que o movimento de abrir o braço. E a adução, o movimento de fechar o braço. Tá? Então, agora, eu não tenho mais uma relação de anterior e posterior, como a gente tem na flexão e extensão. Agora, a minha referência vai ser a linha média. Toda vez que esse indivíduo afastar o membro da linha média, a gente tem um movimento de abdução. Toda vez que ele aproxima da linha média, a gente tem um movimento de adução. Né? Não é assim que acontece com os extraterrestres? Né? Então, o extraterrestre vem aqui, o ET vem aqui na Terra, pega o indivíduo e abduz o indivíduo. Ele tira o indivíduo do centro da Terra. Né? Viu lá, testou, viu que não serve para muita coisa, devolve. Ao devolver, ele aduziu esse indivíduo. É a mesma coisa que acontece na cadeira lá da academia. A cadeira adutora e a cadeira abdutora. Na abdutora, o indivíduo vai fazer força para abrir. E na adutora, o indivíduo vai fazer força para fechar. Tá? Então, a abdução, ele afasta da linha média e a adução, ele aproxima da linha média. E a rotação? O que seriam os movimentos de rotação? O que é um movimento de rotação? Puro e simples. É um movimento que acontece em torno do próprio eixo. Então, o movimento de rotação é um movimento que o indivíduo faz em torno, que a articulação vai fazer, em torno do próprio eixo. Então, a partir do momento que ele rodou em torno do próprio eixo, voltando as estruturas em direção à linha média, a gente vai dizer que esse indivíduo realizou uma rotação medial. E a partir do momento que ele rodou afastando da linha média, nós vamos dizer que aquele indivíduo realizou uma rotação lateral. Então, aqui no braço, as estruturas que antes estão apontando para frente, ao realizar esse movimento, essa estrutura vai se voltar em direção à linha média. E aí, ele fez uma rotação medial do ombro. Ao contrário, quando ele faz esse movimento, ele fez uma rotação lateral do ombro. Agora, essa é uma grande pegadinha, porque muitas vezes, quando o joelho está fletido, ao colocar a perna para lateral,
a gente acha que ele realizou uma rotação lateral. Quando, na verdade, aqui o movimento não acontece no joelho, o movimento acontece no quadril. Então, a gente tem que pensar como a cabeça do fêmur está rodando nesse momento. Então, a partir do momento que coloca-se a perna para a lateral, a cabeça do fêmur roda para dentro. Então, nesse momento, o quadril fez uma rotação medial. Então, sempre que forem analisar estes movimentos, prestem atenção na articulação que está se movimentando, não a articulação que está sendo movimentada, como no caso do joelho e do tornozelo aqui, por exemplo. Comecem a pensar aonde está acontecendo o movimento, tá? E aí, antes de a gente entrar nos eixos, vem aqui uma dica. Então, geralmente nas minhas aulas eu brinco assim, dizendo que tem um vidro entre o professor e os alunos, né? Então, agora com o coronavírus, quem sabe, não vai ter lá um vidro separando o professor do aluno. Mas aquele vidro, por vezes, pode ficar sujo. Então, na hora que a gente vai limpar o vidro, eu posso limpar ele de várias maneiras. Eu posso abrir a porta que me dá acesso a essa região e ficar parado com o vidro na minha frente. Então, ao movimentar para limpar esse vidro, eu tenho que movimentar o meu braço fazendo um movimento de flexão e um movimento de extensão. E esse vidro, nesse momento, estaria representando que plano? Que plano é esse que vai dividir meu corpo em direito e esquerdo? Vamos ver se vocês se lembram aí, né? Aquele plano que vai dividir em direito e esquerdo é o plano mediano, o plano sagital. Então, aquele vidro que está representando o plano mediano e o plano sagital, eu preciso limpar ele fazendo o movimento de flexão e extensão. Então, o movimento de flexão e extensão, anotem aí no caderno de vocês, que é um movimento que vai acontecer no plano sagital. Tá? E o movimento de abdução e adução. Meu braço é curto, eu não consigo chegar do outro lado da sala. Então, para eu limpar o vidro quando eu estou de frente para ele, eu tenho que limpar o vidro fazendo um movimento de adução e abdução. É assim que a gente vai limpar aquele vidro, né? E se eu consigo dar um passo para frente e ficar no meio, aquele vidro vai dividir meu corpo em anterior e posterior. Então, aquele vidro que dividiu meu corpo em anterior e posterior e que foi limpo através de movimentos de adução e abdução, ele vai estar representando um plano coronal. Então, anotem aí também que o movimento de abdução e adução vai acontecer num plano coronal. Já o movimento de rotação medial e rotação lateral, a gente faz quando, professor? Quando eu vou limpar a mesa. Então, quando eu vou limpar a mesa, fazendo esse movimento. E a mesa está dividindo o meu corpo em superior e inferior. Então, os movimentos de rotação medial e rotação lateral, eles são realizados num plano axial. Então, anotem no caderno de vocês que flexão e extensão acontece num plano sagital, adução e abdução num plano coronal e rotação medial e rotação lateral num plano axial. Tranquilo? Grave não, né? Aprendam essa questão do vidro que fica fácil, tá? Da gente tentar identificar e fazer uma correlação sem precisar gravar. Então, movimento de flexão é um movimento onde as estruturas, as extremidades ósseas vão se aproximar, diminuindo o ângulo da articulação. Extensão, movimento no qual as extremidades ósseas se afastam, aumentando o ângulo da articulação. E esses movimentos acontecem no plano sagital. Adução e abdução, movimento no qual a abdução, movimento no qual o membro se afasta da linha mediana ou da linha média
E a adução é o movimento que o membro se aproxima da linha média. E isso vai acontecer no plano coronal. Beleza? Rotação média lateral vai acontecer num plano axial. E aí, eu já sei que existem 3 duplas de movimento, eu já sei aonde essas 3 duplas vão realizar os seus movimentos no plano, e agora a gente vai ter os eixos anatômicos, tá? E aí, o que seriam os eixos anatômicos? Tá? Os eixos anatômicos nada mais são do que pontos imaginários que vão passar no centro de uma articulação. Então, toda vez que a gente realiza um movimento, eu tenho no centro da minha articulação um eixo por onde essa articulação vai se movimentar. E esses eixos, eles serão perpendiculares, né? Terão um ângulo de 90 graus em relação aos planos. Se eu tenho 3 planos, obviamente, nós vamos ter 3 eixos de movimento. Então, o movimento articular, ele vai acontecer num plano, como a gente falou no slide passado, e vai acontecer em torno de um eixo. Então, aqui a gente tem uma imagem representando os 3 eixos, tá? Passando aqui, perpendicular a esse eixo, a gente tem o plano axial. Aqui, perpendicular, a gente tem o plano sagital. E aqui, perpendicular, a gente vai ter o plano coronal. Então, aqui nós teremos um eixo chamado de eixo longitudinal ou eixo vertical. Um eixo chamado de transversal, ou laterolateral, ou frontal, e um eixo chamado de sagital ou antero-posterior. Nas minhas aulas, particularmente, eu esqueço esse eixo sagital e esse eixo frontal, para não atrapalhar com o plano. Já é muita coisa para a gente se confundir, já é muita coisa numa primeira aula de definição de termo para a gente entender, para ficar atrapalhando um com o outro. Então, eu fico com eixo longitudinal, eixo laterolateral e eixo antero-posterior, que é muito mais fácil de entender, né? Laterolateral de um lado ao outro, antero-posterior de anterior para posterior, tá? E longitudinal, né, vindo de cima para baixo. Tudo bem? Então, nós temos um eixo longitudinal, aonde o único movimento possível nesse eixo é o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação que acontece no plano axial vai acontecer também no eixo longitudinal. O movimento de flexão e extensão que acontece num plano sagital, ele vai acontecer num eixo laterolateral. Então, flexão e extensão acontece no plano sagital, que vai acontecer num eixo laterolateral. E o movimento de adução e abdução vai acontecer num plano coronal, mas num eixo antero-posterior. Então, só através desse eixo antero-posterior que a gente vai conseguir fazer o movimento de adução e abdução, tá? Então, nós já falamos dos 3 planos, dos 3 movimentos e dos 3 eixos. A partir de agora, chega em casa, vão olhar cada articulação do seu corpo e tenta dizer que movimento aquela articulação faz, qual é o plano que acontece aquele movimento e qual é o eixo que vai acontecer aquele movimento. Novamente, qualquer dúvida, pode mandar aqui para o e-mail que eu respondo para vocês, tá? Além disso, a gente tem movimentos específicos, que nada mais são do que aqueles movimentos daqueles 3 primeiros movimentos que a gente falou, daquelas 3 primeiras duplas. Só que esses movimentos específicos são em determinadas regiões e aí deram um nome diferente. Por exemplo, o movimento de hiperextensão. O movimento de hiperextensão nada mais é do que um movimento de extensão que passou além da linha média. Que passou além da linha média, não, desculpa, que passou além da posição anatômica. A gente não falou que flexão, né, ele diminui o ângulo e aproxima as extremidades ósseas, e na extensão ele retorna à posição anatômica? Na hiperextensão é quando ele passa.
A partir do momento que ele passou, aí a gente tem um movimento de hiperextensão. Hiper é o aumento, né? Então, é o aumento da extensão. Então, o movimento de flexão, flexão, ou flexão, extensão, extensão e hiperextensão, né? Passou da posição anatômica. No tronco, a gente não tem adução e abdução. Então, quando o indivíduo faz esse movimento, nada mais é do que afastar da linha média ou aproximar da linha média. Só que para não ficar um movimento de adução do tronco, as pessoas colocaram somente a flexão lateral. Então, esse indivíduo aqui, nesse caso, fez uma flexão lateral para o lado esquerdo, então, a flexão lateral esquerda e uma flexão lateral direita. O que é que isso quer dizer? Que o movimento de adução e abdução só será chamado assim quando acontecer nos membros. Quando acontecer no tronco ou na cabeça, a gente vai ter um movimento de flexão lateral direita, flexão lateral esquerda, tá? Então, esses movimentos de flexão lateral é no tronco e na cabeça. Quando a gente tem um desvio chamado desvio ulnar e desvio radial, nada mais é do que um movimento de adução e abdução. Aproximou da linha média, afastou da linha média. Só que aqui no antebraço nós temos dois ossos. Um osso, que é o osso do rádio, que está aqui, e um osso da una, que está desse lado. Então, quando o indivíduo faz, teoricamente, a adução, ele se aproxima da una. Então, ele desviou para a una. Ele fez um desvio ulnar. Quando ele afastou, foi para o rádio, ele fez um desvio radial. Tem alguns autores que ainda vão chamar de flexão ulnar e flexão radial. É só para confundir. Na verdade, nada mais é do que uma adução e uma abdução na articulação radiocárpica, na articulação do punho. Supinação e pronação. O movimento de supinação e pronação é um movimento de colocar a palma da mão para cima e a palma da mão para baixo. É um movimento que acontece entre os ossos que eu acabei de falar. O osso do rádio e o osso da una, onde o rádio ele roda sobre a una. Então, quando eu coloco minha mão para baixo, minha palma da mão para baixo, eu nada mais fiz do que rodar o rádio sobre a una. Então, nada mais é do que um movimento de rotação. Só que aqui a gente não fala rotação medial e rotação lateral. A gente vai falar movimento de pronação, quando a palma da mão está para baixo. Então, quando eu coloquei a palma da mão para baixo, eu pronei. E quando eu subir a palma da mão, quando eu coloquei a palma da mão para cima, eu supinei, eu fiz uma supinação. É o que a gente brinca lá na aula, que a supinação é um movimento de súplica. Ô, professor, pelo amor de Deus, me dá um 10º para eu passar nessa disciplina, né? Então, me dá um ponto, né? Porque você não me dá 10 pontos para eu passar nessa disciplina. Então, a supinação é um movimento de súplica. A palma da mão para cima, tá bom? Protração e retração. Então, a gente tem aqui o movimento de protração e retração da escápula, que nada mais é um movimento de adução e abdução, ou um movimento de retração e protusão da mandíbula. Colocar a mandíbula para frente e colocar a mandíbula para trás. Flexão plantar e flexão dorsal. Esse é um movimento que só acontece no tornozelo. Então, nada mais é do que um movimento de flexão. Aproximei as extremidades ósseas, diminuindo o ângulo da articulação. E um movimento de extensão, onde eu afastei as extremidades ósseas e aumentei o ângulo da articulação. Só que aí os autores chegaram e falaram, acho que a anatomia está muito fácil, vamos colocar um nome aqui específico para a articulação do tornozelo. E aí colocaram lá flexão dorsal e flexão plantar. Ou simplesmente dorsiflexão e plantiflexão. Então, ao ficar na ponta dos pés, nós estamos realizando um movimento de flexão plantar. E aí, se a gente entende isso, rapaziada, a gente entende qual é a função do músculo. Então, se eu chego para vocês e falo assim, quando você fica na ponta do pé, qual é o músculo que dói? Qual é o músculo que você acha que trabalha?
Aí a grande maioria vai dizer, é a panturrilha que fica queimando, né, quando eu fico muito tempo na ponta do pé. Então, se eu pergunto a vocês, qual é a função da panturrilha, que a gente vai ver daqui a 2 ou 3 aulas, que não se chama panturrilha, né? Do músculo trícepsural. Qual é a função do músculo trícepsural? É ficar na ponta do pé. E ficar na ponta do pé é que movimento? O movimento de flexão plantar. Então, vocês já sabem que o trícepsural, ele é um plantiflexor, ou seja, ele é um flexor plantar. Então, se eu entendo também como acontecem os movimentos, quando a gente for para músculo, vai ficar muito mais fácil da gente entender as ações musculares. Né? E se a gente for para uma academia, então, melhor ainda, porque na academia a gente consegue trabalhar e consegue ver ali como é que acontece a movimentação, tá bom? E aí tem o movimento de inversão e eversão, que nada mais é também um movimento de adução e abdução. Aproxima da linha média, afasta da linha média. Então, o movimento de inversão é esse movimento de virar o pé para dentro, geralmente que acontece nas entorses do tornozelo. Né? Então, as entorses do tornozelo, a grande maioria, são entorses por inversão. E a eversão é virar o pé para fora. Mais difícil de acontecer, porque a gente tem travas ósseas, articulares e musculares nisso daí, que fica para uma próxima aula para a gente discutir. E o movimento de circundação, que na verdade não é um movimento único, é um movimento que vai acontecer em 2 planos e em 2 eixos, é um movimento que a gente faz utilizando esses 2 planos e 2 eixos. Por exemplo, vou pegar meu dedo aqui, vou fazer uma adução, uma flexão e uma abdução com uma extensão. Se eu combino esse movimento, eu faço um movimento circular, e esse movimento circular é o que nós chamamos de circundação. Então, de todos esses movimentos que nós falamos, essa circundação é a única que acontece em 2 planos e, obviamente, em 2 eixos, tá? É uma combinação de flexão e extensão com adução e abdução. E já chegando próximo do fim, nós temos os termos de posição. Então, quando a gente olha lá na posição anatômica, e aí a gente fala na posição anatômica que o indivíduo está em pé, vocês vão ver que alguns livros vão trazer o indivíduo vai estar em ortostase. Então, ortostase nada mais é do que eu falar que o indivíduo vai estar em pé. Quando a gente fala que o indivíduo está sentado, a gente diz que ele está em sedestação. Tá? Então, eu estou nesse momento em sedestação, estou sentado dando essa aula para vocês. Quando a gente está deitado, que na verdade era a posição que eu queria estar nesse momento, né? Então, estar deitado, quando eu estou deitado de barriga para cima, com o meu dorso encostado na maca ou na cama, né? A gente está em decúbito dorsal. Quando a gente está deitado de barriga para baixo, quando eu estou com o ventre na maca, na cama, a gente está em decúbito ventral. Então, decúbito dorsal, entre aspas, barriga para cima, decúbito ventral, barriga para baixo. E aí, decúbito lateral, a gente vai estar de lado. Além disso, quando a gente vai lá para recém-nascido, os profissionais geralmente não utilizam o termo decúbito dorsal e decúbito ventral, geralmente. Vai se utilizar a posição de prono e a posição de supino. Se eu digo que a posição, meu antebraço vai estar em supinação, com a palma da mão para cima, quer dizer que a barriga vai estar para cima. Então, quando eu falo que aquele recém-nascido está na posição supina, eu digo que aquele recém-nascido está em decúbito dorsal. Quando eu digo que aquele recém-nascido vai estar na posição prona, ele vai estar com a barriga para baixo, eu digo que aquele indivíduo, que aquele recém-nascido, vai estar em decúbito ventral. Então, posição de prono e posição de supino são sinônimos, né, de prono para decúbito ventral e supino para decúbito dorsal. Com o Covid, agora foi muito falado sobre a ventilação mecânica na posição de prono. O que isso quer dizer? Que aqueles indivíduos que geralmente, quando estão nas unidades de terapia intensiva, estão deitados em decúbito dorsal, aquele indivíduo é virado
para decúbito ventral. Ele vai ser ventilado de barriga para baixo. Então, quando ele fala que a ventilação mecânica está acontecendo na posição de prono, a gente está dizendo que o indivíduo está de barriga para baixo. Então, rapaziada, quando vocês estiverem estudando, quando a gente estiver passando por isso tudo, quando a gente estiver nos laboratórios de anatomia, nunca se esqueçam dessa frase aqui, tá? Então, quando a gente estiver estudando, não veja só um corpo sobre a mesa do laboratório de anatomia, mas como uma peça anatômica que, através do seu silêncio, nos ajuda a obtermos mais conhecimento sobre o corpo humano. Sejam sempre profissionais e éticos, né, principalmente dentro dos laboratórios de anatomia. Muitas vezes aqueles corpos que lá estão não foram corpos doados, né, foram corpos que a gente diz que é não reclamado, a gente pode fazer uma aula sobre isso depois, mas que a gente precisa ter algum sentimento ético com aqueles indivíduos, tá bom? Então, brincadeira dentro do laboratório, a gente esquece, né, a gente trata o cadáver. Eu costumo dizer que o cadáver ele é o primeiro paciente de um profissional de saúde. Então, o primeiro paciente do profissional de saúde é o cadáver que se encontra dentro do laboratório de anatomia, tá bom? Esses foram os livros que eu utilizei para fazer essas aulas, né, para fazer essa aula. As outras aulas também vão ser utilizadas baseados nele, algumas imagens foram retiradas deles, e são livros que todo profissional de saúde tem que ter, né? No mínimo 3 ou 4 livros desses aqui, o indivíduo tem que ter, no mínimo 2 de cima e 2 de baixo, porque simplesmente não dá para a gente confiar numa bibliografia só, tá bom? E aí, como é a nossa primeira aula aqui do canal, geralmente eu brinco na minha primeira aula, que comecem os jogos, que as aulas agora sejam proveitosas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, como eu já falei durante a aula, pode enviar um e-mail para mim. Acompanhe aqui o nosso canal, se puderem, né, curtir, se inscrever no canal e acompanhar alguns quizzes que eu faço, algumas postagens que eu faço no Instagram. Vocês estejam à vontade, sejam todos bem-vindos e até a próxima aula. Um grande abraço, gratidão a todos.